Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vamos para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2025. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Gustavo Couto, diretor-presidente da Vamos, e o senhor José Cesário, diretor financeiro de Relações com Investidores da Vamos. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.grupovamos.com.br. A apresentação já está disponível para download nas versões português e inglês. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vamos, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Gustavo Couto. Pode prosseguir. Muito bom dia a todos. É uma satisfação recebê-los para a teleconferência de resultados da Vamos, referente ao quarto trimestre e ao encerramento do exercício de 2025. Eu gostaria de iniciar a nossa apresentação reforçando que o ano de 2025 foi mais um período de crescimento e desenvolvimento do nosso modelo de negócios. Em um cenário macroeconômico de juros persistentemente elevados, a nossa tese de investimentos foi testada e novamente demonstrou importantes resiliência e potencial. E é fruto de uma combinação de bons contratos, diversificação de setores da economia, liquidez de nossos ativos, além de comprovada capacidade de originação de novos contratos e sucessivos recordes na venda de ativos seminovos. Demonstramos que a Vamos possui a agilidade necessária para ajustar a sua estratégia de alocação de capital, priorizando a rentabilidade sobre o volume e a geração de valor. Ao longo deste ano, focamos na eficiência operacional e na seletividade de contratos. A nossa mensagem hoje é de confiança. A Vamos é uma empresa mais leve, mais rentável e com grandes oportunidades. Estamos felizes com a melhora de todos os nossos indicadores operacionais em 2025, mas ainda não estamos satisfeitos. Podemos e vamos evoluir muito mais. Temos um plano consistente, uma equipe preparada e bases construídas para entregar mais rentabilidade e mais eficiência dos nossos ativos. À esquerda do slide, com os nossos números consolidados, observem que atingimos uma receita total de 5,8 bilhões de reais, representando um crescimento robusto de 22% em relação a 2024. O EBITDA consolidado totalizou 3,6 bilhões de reais no ano, expansão de 7% frente a 2024. No quarto trimestre de 2025, entregamos um lucro líquido com crescimento de 54% em relação ao terceiro trimestre, também de 25, alcançando um lucro líquido de 78 milhões de reais. No ano, foram 319 milhões de reais. Ainda nesse slide, observamos o robusto crescimento da receita de serviços de locação, que somou 4,1 bilhões de reais no ano, um avanço de 12%. Este crescimento é de alta qualidade, porque foi construída com a redução de nossos estoques, onde a nossa taxa de ocupação chegou a 87%, a melhor desde 2020. Seguimos empenhados e obcecados por atingir 90% dos ativos, gerando receita ao longo de 2026. Essa é uma das nossas principais metas e compromisso com os nossos acionistas. A margem EBITDA de locação atingiu 90% no quarto trimestre de 2025, fruto da recuperação de créditos, menores custos operacionais e a melhora do nosso yield implícito. Outra entrega consistente da nossa equipe refere-se à venda de seminovos. Observem que o número de ativos vendidos
cresceu 116% na comparação trimestral. Eu chamo a atenção com destaque para caminhões, carretas e semi-reboques. Na mesma comparação trimestral, a receita cresceu 98% no trimestre e fechamos o ano com 1,3 bilhão de reais de receita de seminovos, 85% de crescimento anual e margem bruta de 3,8%. No próximo slide, número 4, eu gostaria de registrar que entregamos o guidance compromissado em 2025. Esse é um resultado robusto, principalmente porque uma parcela importante desses compromissos foi firmada antes de uma importante deterioração do cenário macroeconômico que aconteceu ao longo do ano passado. E assim, entramos em um ciclo de ganho de eficiência e preparamos a companhia para a entrega de resultados ainda mais consistentes em 2026. Eu agora vou deixar o detalhamento dos nossos resultados de 2025 para que o Cesário possa aprofundar com vocês e eu volto mais ao final da apresentação. Cesário, por favor. Obrigado, Couto. Bom dia a todos. No slide 6, apresentamos o CAPEX contratado, que no quarto trimestre de 25 totalizou 609 milhões, com o TIR média de 21,76% e yield médio de 2,77%. Ao longo de 25, totalizamos 4 bilhões de CAPEX contratado, com TIR média de 21,6% e yield médio de 2,80%. Falando especificamente das taxas internas de retorno, o quarto trimestre de 25 apresentou a maior taxa do ano e, junto com a TIR acumulada de 25, foi a maior desde 2022, beneficiada pela readequação dos nossos preços e pela seletividade do crescimento em contratos mais rentáveis. Com relação ao CAPEX contratado, conforme demonstrado no gráfico da parte superior esquerda desse slide, destaco que a sazonalidade de contratações em 2025 apresentou diferenças em relação ao histórico da companhia devido a uma maior concentração de contratações no terceiro trimestre de 25, o que explica a redução de 40% do montante que tivemos no quarto trimestre de 25 comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, enquanto a variação de todo o ano de 25 foi de uma redução de 10% em relação ao ano de 2024. Sobre esse desempenho de 2025, houve arrefecimento do ritmo de fechamento de novos contratos com ativos novos devido a tratativas comerciais mais alongadas e complexas, dada a readequação de preços que a gente fez, fruto da atual conjuntura de juros elevados, e também pelo arrefecimento do ritmo de crescimento da economia, combinado com a maior restrição na aprovação de crédito por parte da companhia. O CAPEX contratado de 2025 apresentou maior diversificação setorial, com a conquista de novos clientes e aumento do número de contratos por clientes de diversos setores. Como resultado, há uma maior distribuição da contratação de CAPEX por setor da economia em relação à distribuição percebida na receita de locação, conforme mostraremos mais adiante nesta apresentação. Um ponto importante é a mudança de mix por tipo de contrato. O CAPEX contratado de 4 bilhões em 2025 incluiu importante participação de aluguel de ativos usados. Foram 778 milhões de extensões de contratos, o equivalente a 54% dos contratos vencidos, e que foram estendidos por mais 21 meses em média. Já o Sempre Novo alcançou sua maior participação nas contratações em 2025, com 11% do CAPEX total contratado. Assim como no quarto trimestre de 25, essa participação também foi importante, de 20%, beneficiada pela contratação recorde de Sempre Novo registrada em outubro de 2025. Destaco que o produto tem apresentado maior entendimento e aceitação por parte dos clientes e seu mercado endereçável pode ser beneficiado à medida que o mix de ativos retomados e que chegam ao final do contrato apresente uma maior diversificação. Com isso, olhando para o último gráfico à direita, vemos que o aluguel de ativos usados representou 32% do CAPEX contratado no quarto trimestre e 31% no ano de 2025. Esse desempenho foi importante para ajudar a companhia a reduzir a necessidade de CAPEX líquido e de capital de giro, associados à compra de ativos novos. Bom, no slide 7, passamos à implantação do CAPEX contratado. No quarto trimestre de 25, o CAPEX implantado somou 909 milhões. No ano, totalizamos 4,2 bilhões de CAPEX implantado total, com atingimento do nosso guidance. Em 2025, implantamos 2,8 bilhões de ativos novos em novos contratos,
170 milhões em renovações de contratos existentes com ativos novos, 777 milhões em extensões de contratos e 422 milhões em sempre novo. Destaco 2 pontos aqui. Primeiro, a forte expansão das extensões e do sempre novo. Crescemos 94% em extensões de contratos e o sempre novo cresceu 69% na comparação com o ano de 2024. Segundo, o perfil de prazo dos contratos implantados. A implantação de ativos novos permanece concentrada em contratos no maior prazo, de 3 a 6 anos, enquanto extensões e sempre novo têm prazos menores, o que ajuda a elevar a ocupação sem elevar de forma proporcional o CAPEX líquido. Inclusive, aproveito para destacar que estamos abrindo pela primeira vez o CAPEX implantado por tipo de contratos e com informação de seus prazos médios. Esta abertura contribui para a melhor projeção da movimentação do imobilizado bruto e sua expectativa de desmobilização, assim como as receitas de locação e de venda de ativos relacionados à nossa frota. Nosso time de RI está pronto para auxiliá-los no entendimento e aplicação desta informação em suas respectivas modelagens. No slide 8, mostramos o backlog de receita bruta de locação contratada e implantada. O backlog implantado ficou praticamente estável em 13 bilhões. No entanto, destaco que essa manutenção foi acompanhada pelos movimentos recentes de encurtamento dos prazos de contratos, com a maior exposição ao sempre novo e extensões de contrato. Também chamamos atenção para a distribuição anual do backlog da receita futura, como podemos ver no gráfico na parte inferior desse slide. O ano de 2026 já temos contratado 4,4 bilhões de receita bruta de locação, sem ainda considerar todo o CAPEX que será contratado e implantado ao longo de 2026. Isso traz visibilidade para o curto e médio prazo e reforça a capacidade da companhia de sustentar crescimento orgânico da receita, mesmo em um ambiente macro mais desafiador. No slide 9, tratamos da gestão de contratos, cobrança e risco de crédito. No quarto trimestre de 2025, o CAPEX associado a término antecipado de contratos foi de 148 milhões, uma redução relevante em relação aos trimestres anteriores e com representatividade anualizada reduzida para 3,3% do imobilizado bruto total. Esse movimento reflete nossa maior diligência no processo de análise de crédito, assim como uma maior diversificação setorial e efetividade no processo de cobrança. Mas também tem um efeito sazonal aqui, em que parte das retomadas previstas para terem ocorrido no último mês do ano acabaram ocorrendo apenas no início de 2026. Mas se compararmos o ano de 2025 com o de 2024, percebemos que estamos melhorando em termos de percentual da frota com o contrato terminando antes do previsto, que foi de 7,5% em 2024 e reduziu para 5,5% em 2025. O setor de transporte de grãos ainda foi o maior ofensor do CAPEX retomado em 2025, por conta da alta concentração de retomadas que tivemos no primeiro semestre do ano. A exposição da receita de serviços de locação a esse setor reduziu para 1,1% em dezembro de 2025, comparado com 2,7% que era em dezembro de 2024. Falando sobre a PDD, sua participação sobre a receita líquida de serviços foi de 0,8% no quarto trimestre de 2025, o menor patamar demonstrado no gráfico. No trimestre, recuperamos 17 milhões de valores em atraso e previamente provisionados, enquanto no acumulado de 2025 a recuperação foi de 32 milhões. No ano de 2025, a despesa líquida com PDD representou 2,2%, comparado com 5,2% de PDD no ano de 2024, quando tivemos um reconhecimento extraordinário em junho de 2024 de aproximadamente 78 milhões de PDD. Mas mesmo excluindo esse efeito extraordinário lá de 2024, em 2025 nossa PDD foi menor, tanto no absoluto, comparando 91 milhões contra 106 milhões do ano passado, já excluindo aquele efeito extraordinário, quanto no relativo, em relação à receita líquida que tivemos. No canto direito deste slide, apresentamos outro novo indicador que estamos trazendo neste trimestre, que é a abertura do CAPEX retomado por vencimento original do contrato. Este indicador explica o que aconteceu e contribui para a melhor projeção da desmobilização da frota alugada. Através do histórico dos prazos dos contratos de ativos retomados, é possível estimar as variações do cronograma de desmobilização de ativos alugados à medida que ocorram novas retomadas de ativos. O time de RI está à disposição também para qualquer necessidade de esclarecimento com relação a essa nova informação. Bom, agora vamos para o slide 10. Aqui apresentamos o aumento da taxa de ocupação e o crescimento
do nosso ativo imobilizado representado pela frota. Encerramos o quarto trimestre de 25 com 87% de taxa de ocupação, o melhor nível desde 2020. O imobilizado bruto locado cresceu 9,2% versus o quarto trimestre de 24 e 2,5% versus o terceiro trimestre de 25. Já o imobilizado bruto total cresceu menos, 5,1% em relação a 24. Em unidades, a frota total encerrou o ano com 51.953 unidades, praticamente estável na comparação com os períodos anteriores. Conforme nosso guidance de 2026, arquivado ontem, esperamos que essa taxa de ocupação chegue a 90% até o final do ano de 2026, o que contribuirá diretamente para a diluição do nosso OPEX, gerando uma alavancagem operacional positiva, com ganhos de rentabilidade e lucratividade para o segmento de locação. Agora vamos para o slide 11. Aqui detalhamos a evolução do estoque de ativos disponíveis para locação ou venda. Encerramos dezembro de 2025 com 2,5 bilhões de ativos disponíveis para locação ou venda, uma redução de 12% versus dezembro de 2024, o menor nível desde o primeiro trimestre de 2024. No quarto trimestre, agora de 25, a redução do estoque por implantação e por venda somou 327 milhões, que foi 121% maior do que as retomadas do trimestre, que foi de 148 milhões. Também destaco o estoque de 0 km. Encerramos o ano com o menor volume desde o IPO e com o menor prazo de giro de estoque da história, de apenas 1,8 meses, fruto da maior assertividade nas vendas e redução nas compras de ativos novos para estoque. Agora, indo para o slide 12, reforçamos a diversificação da receita de locação que temos hoje e a evolução dessa diversificação no comparativo com o ano anterior e o último trimestre. Do ponto de vista setorial, houve boa diversificação, com expansão da receita em diversos setores, como serviços, logística, comércio, e-commerce, limpeza urbana, indústria, energia elétrica, transporte de combustíveis, dentre outros. Adicionalmente, a participação dos nossos 100 maiores clientes na receita de locação vem apresentando diluição, reduzindo a concentração de risco e, ao mesmo tempo, mostrando que seguimos tendo importantes avenidas de crescimento no mercado subpenetrado de aluguel de veículos pesados no país. Na base de contratos, encerramos 2025 com 4.029 contratos em vigor e média de 3,9 contratos por clientes, ambos recordes, o que comprova também outra avenida de crescimento, que é o aumento de relacionamento comercial com clientes já conquistados. Indo agora para o slide 13, falamos dos resultados financeiros de locação. No quarto trimestre de 25, a receita líquida de serviços foi de 1,1 bilhão, enquanto no ano totalizou 4,1 bilhões. Ambas com crescimento de 2 dígitos em relação a 2024 e recordes, apoiadas pelo aumento da taxa de ocupação, recorde de frota alugada, aumento dos yields, reajustes de preços dos contratos, principalmente quando há extensão dos mesmos, e reversão de cancelamento de receita de clientes que estavam inadimplentes e regularizaram seus pagamentos. O EBITDA de serviço somou 965 milhões no quarto trimestre de 25 e 3,6 bilhões no ano de 2025, que também apresentaram recordes e crescimentos de 2 dígitos. Na comparação do quarto trimestre de 25 com o mesmo trimestre do ano anterior, nosso EBITDA cresceu 16,5% acima da variação da receita e contribuindo para alcançarmos a maior margem do ano, de 90%, beneficiada principalmente pelo aumento da ocupação e redução da inadimplência. A depreciação apresentou crescimentos anuais no quarto trimestre e no ano de 25, em linha com a normalização esperada, à medida que a companhia vende ativos com menor depreciação e compra novos ativos com taxas de depreciação maiores. Na comparação com o terceiro trimestre, o quarto trimestre de 25 apresentou queda da taxa de depreciação de caminhões devido à concentração de venda de ativos com maior depreciação neste trimestre. Para máquinas e equipamentos, o aumento na depreciação se deve à aceleração da depreciação em um lote de ativos específico, que encontra-se em processo de retomada e que esperamos uma desvalorização maior no valor desses ativos. Como anualmente fazemos, em 2026 revisitaremos as taxas de depreciação utilizadas para que os eventuais ajustes necessários sejam feitos e os ativos cheguem ao final de suas vidas úteis com o valor residual mais próximo possível ao valor esperado de venda do mesmo, de maneira a evitar que tenhamos prejuízos na venda de nossa frota ao longo dos anos. Já o EBIT de serviços foi de 707 milhões no quarto trimestre de 25, com margem de 66%, também a maior do ano. Esse resultado se deve ao incremento da margem EBITDA, que mais que compensou o processo de normalização das taxas de depreciação. No ano, o EBIT chegou a 2,6 bilhões,
Em ambos os períodos, os montantes também renovaram seus recordes. No slide 14, para encerrarmos os slides sobre locação, trazemos um importante e inovador projeto entregue e liderado pela companhia. O primeiro contrato de aluguel de caminhões customizados para o uso de gás biometano. O projeto, idealizado pela Vamos, contou com a combinação da nossa escala na compra de caminhões e a expertise da BMB na customização de ativos, em parceria com um importante fabricante de motores. O contrato abrange uma frota de 100 caminhões que estarão dedicados a um cliente que opera com coleta de resíduos e representou um CAPEX de aproximadamente 100 milhões de reais. Os caminhões adaptados ao gás representam uma tecnologia de transição já madura, disponível e escalável no Brasil. Enquanto soluções totalmente zero emissão na combustão, como elétricos ou movidos a hidrogênio, ainda enfrentam barreiras de infraestrutura e custo, o biometano oferece impacto ambiental imediato, competitividade operacional e aderência às metas ESG das grandes cadeias produtivas. É hoje uma das formas mais viáveis de acelerar a descarbonização, sem depender de tecnologias futuras. Mesmo utilizando o GNV, nós vemos a possibilidade de redução de emissão de gases de efeito estufa. No entanto, com o uso de biometano, a gente enxerga o ciclo fechando, com combustível 100% renovável e que faz sentido em operações que estão próximas a um aterro, por exemplo. Agora vamos falar de seminovos. No slide 15, mostramos a expansão da nossa estrutura comercial de seminovos. Abrimos 4 novas lojas desde o início de 2025, aumentando nossa capilaridade em regiões estratégicas, além de adicionarmos pontos de venda de terceiros. Passamos a atuar também com a caravana Vamos Até Você, no qual levamos as ofertas de vendas até potenciais clientes, engajando e alcançando novos públicos para Vamos Seminovos. Com o intuito de também impulsionar nossos canais digitais, abrimos nossa loja online na plataforma Na Pista, site especializado na venda de veículos e onde a estoque da seminovos da Vamos foi disponibilizado de forma integral. Em paralelo, seguimos com a contratação de mais vendedores e colaboradores que serão fundamentais para o contínuo crescimento das vendas. Destacamos ainda que a curva de maturação de venda de novos vendedores pode ter uma duração de 12 a 24 meses e que acreditamos que o atual quadro de vendedores possui um potencial de aumentar as vendas em cerca de 20% ao atingir seu ponto de maturação. No slide 16, mostramos o volume recorde de vendas de seminovos em unidades que mais que dobrou em 2025, resultado direto dos investimentos em novas lojas, desenvolvimento de canais de vendas e a alta liquidez dos nossos ativos, que permitiram a Vamos Seminovos se diferenciar no mercado em um ano marcado por quedas nas vendas de veículos pesados e implementos novos, como podemos ver pelos gráficos no lado superior direito desse slide. Já o mercado brasileiro de venda de caminhões e ônibus usados apresentou crescimento de 27,7% para todas as idades, indicando uma migração de compra de veículos pesados novos para usados, devido a preços, restrições a crédito e a maior oferta de usados. No canto inferior à direita, evidenciamos que os preços de veículos pesados 0 km passaram a apresentar estabilidade no segundo semestre de 2025, enquanto os veículos pesados seminovos seguem apresentando apreciação acumulada de preço para o período de 5 anos, reforçando a característica intrínseca de maior previsibilidade de preços e depreciação dos tipos de ativos operados pela companhia. Agora vamos para o slide 17. Começamos mostrando o CAGR de 77,2% da receita líquida anual de seminovos entre 2021 e 2025, enquanto o crescimento anual da receita em 2025 foi ainda maior, de 84,7% quando comparados o ano cheio e de 98,3% quando comparado o quarto trimestre de 2025 com o mesmo trimestre do ano anterior. Esses desempenhos não apenas comprovam a qualidade e a liquidez dos nossos ativos, mas também o grande potencial do mercado de venda de seminovos a ser explorado. Falando das margens, as reduções anuais apresentadas refletem o processo natural de normalização dessas margens, somado a reduções pontuais de preços, com o objetivo de reduzirmos os níveis de estoque de ativos usados. Ainda no slide 17, observamos um pequeno aumento sazonal do prazo médio de giro de estoque de usados no quarto trimestre, que é um comportamento típico por conta da sazonalidade do volume de vendas nesse trimestre, mas seguimos com a tendência de melhor giro à medida que aumentaremos as vendas de seminovos e também consumiremos esse estoque com o avanço do produto sempre novo. Destaco ainda que no gráfico inferior à direita,
mostramos os valores brutos dos ativos, ou seja, seu valor de imobilizado bruto de aquisição. Considerando as depreciações realizadas, o montante de 2 bilhões de estoques de usados no quarto trimestre de 25 equivalem a 1,6 bilhão, muito próximo à receita de venda de ativos de 1,3 bilhão desempenhado pela Vamos em 2025. Seguindo agora para o slide 18, trazemos uma nova informação operacional para o mercado, o cronograma de desmobilização do imobilizado bruto locado, que consiste em mostrar de forma organizada por cada ano o montante de imobilizado bruto locado que esperamos que sejam desmobilizados de acordo com os respectivos términos previstos em contrato e considerando o saldo dos contratos vigentes que tínhamos implantado em 31 de dezembro de 2025. Este saldo e sua distribuição apresentarão mudanças conforme novos contratos sejam implantados, tanto com ativos novos quanto com sempre novo, e também por reflexo de extensões de prazos ou encerramento de contratos de forma antecipada. Com essas informações será possível uma melhor projeção das desmobilizações ano a ano, bem como uma melhor projeção das receitas futuras de venda de ativos usados, que é importante ressaltar que deve ser feito essa projeção levando-se em conta o valor líquido de depreciação desses ativos e não o valor bruto que está aqui apresentado. Fazendo uma simples simulação na parte inferior do slide, e que não configura guidance, utilizando o saldo atual de desmobilização programada para 2029 de 4,1 bilhões em valor de imobilizado bruto locado, quando aplicamos as características de um contrato padrão de locação de 5 anos de duração e depreciação anual linear de 7%, totalizando uma depreciação acumulada de 35%, o valor de imobilizado bruto de 4,1 bilhões equivaleria a um valor de mercado de apenas 2,7 bilhões. Levando-se em conta o ponto médio do guidance de 2026 de receita de vendas de seminovos de 1,7 bilhões, precisaríamos performar um CAGR de cerca de 17% ao ano até 2029, abaixo do CAGR de 77% entre os anos de 21 e 25, performado pela companhia, e também abaixo do crescimento de 85% da receita que tivemos em 2025 em relação a 2024. Indo agora para o slide 20, no ano de 2025, tivemos uma receita líquida consolidada de 5,7 bilhões e EBITDA consolidado de 3,6 bilhões, ambos recordes. No quarto trimestre de 2025, a receita líquida consolidada foi de 1,5 bilhão e o EBITDA foi de 957 milhões. O EBIT consolidado foi de 693 milhões, mostrando crescimento sequencial no trimestre, mesmo com o processo de normalização de depreciação. No lucro líquido, o quarto trimestre de 2025 encerrou com 78 milhões, evidenciando uma inflexão mesmo em ambiente de juros elevados. Esse é um ponto importante, a melhora operacional em ocupação, rentabilidade e eficiência, combinado com a maior venda de ativos seminovos, começa a compensar o efeito do carrego financeiro em um cenário de CDI mais alto. No slide 21 mostramos nosso ROIC e ROI. O ROIC realizado nos últimos 12 meses em dezembro de 2025 foi de 13,9% e o custo da dívida após impostos ficou em patamar que ainda pressiona nosso spread, em 10,8%. O slide traz uma simulação ilustrativa, que com ocupação de 91%, margem EBIT de 70% e alíquota efetiva de 25%, que seriam essas premissas, o ROIC teria sido de 17,3%. Reforço que não se trata de projeção, mas de uma forma de quantificar o potencial de captura de valor à medida que elevamos a ocupação e extraímos mais retorno do capital já investido. Exercício que, se fizermos também para o ROI, nosso retorno sobre o patrimônio sairia dos atuais 12,7% que calculamos para 27,8%, como demonstrado no gráfico da parte inferior. Agora vamos para o slide 22. Aqui detalhamos a geração de caixa e a movimentação de dívida líquida. No quarto trimestre de 2025, geramos 1,26 bilhões de reais de caixa operacional, 31% acima do EBITDA. E mesmo com pagamentos relevantes de compras de ativos e juros que totalizaram 1,19 bilhões, reduzimos a dívida líquida de forma orgânica em 68 milhões. No ano, a geração de caixa operacional foi de 4,8 bilhões, 32% acima do EBITDA. E o consumo de caixa foi de 4,81 bilhões, praticamente em linha, apesar do elevado custo de juros, o que reforça a característica de crescimento sustentável.
vale um destaque para a relevância dos valores recorde que tivemos na venda de ativos usados, com crescimentos expressivos versus períodos anteriores, como já comentado, que contribuiu e continuará contribuindo de forma relevante para a nossa geração de caixa operacional. Ainda no slide 22, gostaria de destacar aqui a recompra de ações e o pagamento de dividendos, como também sendo temas aí que explicam a movimentação da dívida líquida no ano de 2025, além da variação no saldo da seção de recebíveis, seja no ano, seja no trimestre. Agora no slide 23, gostaria de iniciar destacando nossa robusta liquidez, que fechamos o ano de 2025, com 4,7 bilhões em caixa e aplicações, que representa uma cobertura das nossas dívidas que vencem até março de 28. Essa posição foi planejada em função de um possível cenário mais desafiador para levantamento de crédito no ano de 2026, tendo em vista ser um ano eleitoral no Brasil e também fruto de oportunidades que tivemos com a contratação de novas linhas de financiamento e de acesso ao mercado de capitais internacional, através da emissão de nosso bond inaugural. No quarto trimestre de 2025, realizamos captações de 2,2 bilhões e pré-pagamos praticamente o mesmo valor em dívidas no esforço de liability management, que reforça o foco contínuo em adequação de perfil e redução de torres de curto prazo. Encerramos dezembro com alavancagem para fins de covenants de 3,16 vezes, menor patamar desde 2022 e em linha com nossa estratégia de desalavancagem gradual e orgânica, combinada com um crescimento sustentável do nosso negócio. Vale destacar também que o valor líquido da nossa frota, que se aproxima do valor de mercado da mesma, representa 1,27 vezes o valor da nossa dívida líquida, uma cobertura que julgamos satisfatória, principalmente considerando que nossa frota tem alta liquidez em um mercado de seminovos bastante relevante e previsível, que acreditamos seguirá dessa mesma forma. Por fim, no slide 24, fazemos um resumo das nossas principais entregas de eficiência em 2025. Crescemos o imobilizado bruto locado e a receita de locação, elevamos a ocupação de nossa frota e entregamos ganho de produtividade, com EBITDA e EBIT crescendo mais do que a receita e a nossa frota, mesmo sem ainda capturar todo o potencial de ocupação e diluição de custos que teremos uma vez que o nosso nível de estoque de usados volte a um patamar adequado. Esse é um ponto relevante porque sustenta a perspectiva de melhoria de lucro líquido e geração de valor, conforme continuamos a executar o plano de elevar a ocupação da nossa frota e reduzir a necessidade de CAPEX líquido. Com isso, devolvo a palavra ao Couto para as mensagens finais. Obrigado, Cesário. Ao concluirmos a análise de 2025, mesmo em um ano difícil sobre vários aspectos, temos a combinação de conquistas importantes. Por favor, acompanhe comigo a comparação do quarto trimestre de 2025 com o quarto trimestre de 2024. O nosso imobilizado bruto locado cresceu mais do que o nosso imobilizado bruto total, ou seja, nós alugamos os nossos estoques, compramos menos ativos novos, alugamos mais ativos usados, estendemos nossos contratos com os nossos clientes, ou seja, estamos gerando mais valor com base em nossos investimentos já realizados. A nossa taxa de ocupação atingiu 87% no final do ano, a melhor desde 2020. E nós estamos muito mais próximos de nosso objetivo, que é trabalhar com uma taxa de ocupação acima dos 90%. Por sua vez, a nossa receita bruta de locação cresceu em linha com o imobilizado. Porém, o mais importante é que o nosso EBITDA cresceu ainda mais, 16,5%. E o nosso lucro operacional cresceu mais que a receita. Isso significa ganho de margem. A receita bruta da venda de ativos cresceu 100%, demonstrando a nossa capacidade de venda de ativos usados, os nossos seminovos, e que seguimos preparados para revender, através dos nossos canais de vendas, volumes cada vez maiores e demonstram que podemos seguir crescendo na locação de forma sustentável em um mercado que está só começando. A nossa geração de caixa operacional, fruto de nossos contratos de locação e das maiores vendas de seminovos, sustentaram nosso crescimento e permitiram a redução da nossa alavancagem e crescimento de 2 dígitos em praticamente todos os nossos indicadores,
mesmo com juros altos. A combinação dessas entregas formou mais musculatura para o ano de 2026 e nos enche de confiança que podemos fazer mais, com menos e ainda melhor neste ano. E assim, nós começamos bem 2026. Temos muitas oportunidades para o ano, como observamos no próximo slide. Junto com o nosso release, nós acabamos de publicar o nosso guidance para 2026. Nós temos estoques líquidos e vamos superar a taxa de ocupação de 90% ao longo desse ano. Isso será possível considerando nossa movimentação de estoques, atual ritmo de locação do Sempre Novo e extensão de contratos. Nesses dois modelos de negócio, temos a oportunidade de gerar novos contratos com ativos usados, que representam 1,5 bilhão de reais no ano, reduzindo assim a nossa necessidade de comprar ativos novos e oferecer soluções inteligentes e competitivas para os nossos clientes. Eles poderão continuar optando por ativos usados da Vamos, com menores custos quando comparados a ativos novos. Isso é bom para o cliente, isso é bom para a Vamos, isso é bom para os nossos investidores. Falando em CAPEX implantado, no ponto médio do nosso guidance, iremos entregar 4,5 bilhões de reais em ativos para os nossos clientes, podendo chegar a 5 bi no topo da faixa das nossas projeções. Nós criamos 2 novas diretorias comerciais de locação. Assim, dividimos o Brasil em 2 regionais e uma nova diretoria de contas estratégicas, com foco em setores com grande potencial, que demandam soluções customizadas, um profundo conhecimento dos nossos clientes e soluções disruptivas. Devemos ver também a expansão de nossos ativos movidos a gás e biometano, uma solução inteligente, viável e necessária para grandes centros urbanos. Uma solução única, extremamente competitiva, desenvolvida dentro da Vamos e da BMB, e em aliança com parceiros importantes da nossa companhia. Nós vamos desenvolver mais capilaridade comercial em seminovos e também na área de locação, através de representantes de terceiros, que podem vender ou alugar os nossos ativos, como caminhões, máquinas, carretas e semi-reboques. O uso de canais digitais segue se intensificando e trazendo bons resultados e serão o nosso foco em 2026. Em seminovos, vale lembrar que em 2025 abrimos novas lojas, novos canais de vendas, reforçamos a estrutura comercial e, apesar dessa nova estrutura ter dobrado as vendas de 2025 em relação a 2024, essa organização ainda não está madura. Nós seguimos melhorando a performance individual dos novos pontos de vendas e do nosso time novo. A receita bruta de venda de seminovos deve superar 1,7 bilhão de reais com as bases que nós já criamos ao longo do ano passado e vai normalizar o nosso giro de estoques, gerar caixa e permitir ainda que a gente atinja a nossa meta de 90% de taxa de ocupação para o ano de 2026. Nós devemos manter um CAPEX líquido no ritmo de 1,5 bilhão de reais, justamente à medida que seguimos na nossa trajetória de redução dos nossos estoques, menor necessidade de novas compras e o novo ritmo de vendas de seminovos que já está estabelecido. A receita líquida consolidada da Vamos deverá crescer entre 9% e 20% no ano. A companhia está ficando mais leve, com a musculatura necessária para seguir crescendo, ao mesmo tempo que deve concluir o ano com alavancagem de 3 vezes, medido pela relação dívida líquida e EBITDA. Pode ser, inclusive, que fiquemos levemente abaixo, como nós demonstramos e indicamos em nosso guidance. No próximo slide, eu quero reforçar alguns pontos muito rapidamente. Em 2025, nós seguimos evoluindo de forma consistente na forma que nós estruturamos e medimos e nós comunicamos a nossa agenda de sustentabilidade. Isso já se reflete em vários reconhecimentos externos que são muito relevantes. O nosso modelo de negócios permite aos nossos clientes que renovem as suas frotas com tecnologias cada vez mais modernas e, portanto, mais eficientes, seja no consumo de combustível, na redução das emissões, entre outros aspectos positivos para a sociedade e também para a economia. Além dos nossos índices, vale reforçar nossas adesões e compromissos voluntários, como o Pacto Global da ONU, Relato Integrado, além de iniciativas sociais e de inclusão, como Na Mão Certa e Movimento Mulher 360. Esses compromissos mostram que a nossa agenda ESG é transversal, envolve governança, pessoas, ética e impacto social. Além disso, ao longo do último ano, passamos a participar de projetos voltados à descarbonização do setor de transportes junto aos nossos clientes,
e contribuindo para soluções mais eficientes e redução das emissões. Por fim, eu gostaria de encerrar e agradecer aos nossos clientes, aos nossos acionistas pela confiança e a todo o time Vamos pela dedicação e competência. Nós reforçamos o nosso compromisso com a transparência total e com a geração de valor sustentável. Nós estamos prontos para os próximos desafios. Nesse momento, vamos abrir então a sessão de perguntas e respostas. Por favor, podemos começar. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e companhia. Nossa primeira pergunta vem do Sr. André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, André, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, Couto, Cesário, Rodrigo. Parabéns pelo resultado, por todo o trabalho. E parabéns também pela evolução na transparência, abertura dos indicadores no release. Acho que a análise fica muito mais precisa. Eu tenho duas perguntas aqui, eu acho que é melhor fazer separado. Então, a primeira é se vocês puderem comentar se as vendas de seminovos no início do ano estão indo bem, se de alguma forma esses eventos como o programa do BNDES para venda de caminhão, o aumento do preço do petróleo e do diesel, a ameaça da greve dos caminhoneiros, se isso de alguma forma afetou a venda. E aí depois eu faço a segunda pergunta. André, Gustavo Couto falando, bom dia, obrigado pela participação e pela pergunta. André, a gente percebe uma evolução, né, continuada aí, decorrente da maturação dos nossos canais de vendas, então a gente vem evoluindo bem nas vendas de seminovos, em linha com o que a gente vem projetando e demonstrando ali crescimento, principalmente nas comparações trimestrais. Então, apesar da gente ter tido aí alguns eventos, como você colocou, que eventualmente poderiam atrapalhar o mercado como um todo, eu acho que o nosso ativo, que é muito líquido, os nossos esforços nas ferramentas de digital, os eventos que têm sido feitos, né, e todo o reforço na nossa estrutura de canais, que sejam ali por terceiros, representantes, seja por novas lojas, e seja pelo reforço da equipe comercial, isso tem feito com que a gente consiga seguir evoluindo na venda de seminovos. Então, seguimos crescendo sim, a despeito de, naturalmente, aí, alguns eventos que podem reduzir ali o volume vendido no mercado. Mas para Vamos, nós estamos evoluindo em linha com o que nós tínhamos projetado para o ano de 2026. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. E a segunda aqui, no quarto tri, chama atenção a redução de estoque pré-retomada de 327 milhões de reais, que é bem acima da retomada do tri e indica ali o caminho, né, de redução. Daí a gente estava tentando fazer essa conta do que é a capacidade de redução de estoque para 2026, pré-retomada, ou seja, a puramente vinda da implementação e da venda de seminovos, e a gente chega numa capacidade de redução entre 1,3 bi e 2 bi, né, usando as informações do Guidance, que é uma melhora de até uns 700 milhões de reais comparado a 2025. Faz sentido pensar dessa forma? E assim, de que no raio do Guidance a retomada precisaria piorar muito, para ser mais exato, 700 milhões, para mesmo assim a redução de estoque ser no mesmo ritmo que 2025. André, obrigado pela pergunta também. A gente segue com muito foco na redução dos nossos estoques, principalmente nos estoques de sempre novo e de usados. Para isso, a gente tem colocado bastante energia, né, em evoluir com o modelo de locação do sempre novo. A gente vem conseguindo fazer isso. Um outro aspecto importante é que a gente vem trabalhando muito forte na extensão de contratos. Isso também é muito importante para os nossos clientes como oportunidade de continuar com o ativo líquido, com um custo bastante competitivo, ao mesmo tempo que também gera valor no mesmo investimento já realizado e também tira naturalmente necessidade e pressão de venda desse ativo através das lojas seminovos. As retomadas, a gente está vendo elas normalizarem em patamares mais baixos, à medida em que a gente já conseguiu mitigar, né, uma carteira importante ali que tivemos, que sofreu de uma volatilidade, né, grande, como a gente já conhece lá, principalmente em 2024, 2025. Então, a gente vem conseguindo
normalizar esses estoques, e você viu a melhora na taxa de ocupação, e você viu aí essa melhora na redução dos estoques como um todo, né? E a gente espera continuar trabalhando. A nossa principal meta para o ano, e isso vai refletir no ROIC da companhia, isso vai refletir na geração de caixa, na redução do CAPEX líquido, ou seja, então o grande esforço da companhia é evoluir na taxa de ocupação. Então a gente vê a oportunidade de superar nesse ano os 90%, o que traria uma redução aí de estoque total da companhia, mesmo considerando um patamar de retomada eventualmente ainda alto. Eu falo eventualmente porque é algo que a gente não controla, mas a gente, de fato, vem melhorando as nossas ferramentas de controle, acompanhamento. A gente elevou o rigor na aprovação de crédito, como vocês já sabem, em anos anteriores, e tudo isso vem fazendo com que a companhia venha melhorando no quesito operacional, e, consequentemente, a gente tem sim a oportunidade de reduzir aí os 700 milhões de reais no estoque total da companhia, como você comentou. Eventualmente até um pouco mais, mas eu acho que o número que você colocou leva a gente para a taxa de ocupação que a gente observa, principalmente ali entre o ponto médio e o ponto alto do guidance que a gente forneceu, que seria ali entre 90% e 92% de taxa de ocupação. Então, as tuas contas estão certas, e a gente acha que vai seguir trabalhando muito forte para poder chegar nessa taxa de ocupação. Estamos animados, estamos confiantes, e eu acho que a gente tem as ferramentas certas para isso. Extensão de contrato, sempre novo, e as vendas de seminovos nas nossas lojas. Isso está evoluindo muito bem. Claro, Couto. Obrigado. Abraço. A próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Oi, pessoal, Couto, Cesário, Rodrigo, obrigado aqui pelo espaço. Vou ecoar aqui também o comentário do André, parabéns pelos disclosures adicionais, realmente ajuda bastante aqui a gente a fazer as contas. E eu tenho 2 pontos também. O primeiro, na alocação de capital, assumindo aí a eventual capitalização da companhia, né, até 600 milhões de reais, como é que muda o cenário do guidance que vocês colocaram ontem, né? Se a ideia seria usar esse dinheiro eventualmente só para desalavancar, ou se muda em alguma coisa um eventual ritmo de crescimento. E o segundo ponto, ainda nas retomadas, pensando além de 2026, né? Acho que várias vezes a gente falou aqui no call sobre usar 5% do PPNI como uma referência de retomada. Se essa ainda é a referência que vocês acham que é justa continuar usando, dado essas mudanças aí em relação à questão de crédito, aprovação e tudo mais. Obrigado. Guilherme, Gustavo novamente falando aqui, obrigado pela pergunta e obrigado pela participação, bom dia para você. Bom, em relação à alocação de capital, como você pode observar, a gente essa operação ela não é uma operação ainda garantida, ela está ancorada, né, pelo BNDES, mas ela está ancorada, mas não está garantida. Isso vai depender aí da evolução do processo ao longo das próximas semanas, como vocês sabem. E é um movimento estratégico interessante que o grupo fez, que é, né, orientação ali, uma decisão do acionista da Simpar, né, e a gente vê isso como um movimento interessante, mas ele não é fundamental para os nossos planos agora não, né? Na Vamos, a gente vê isso como um possível incremento de capital, mas não muda o nosso plano, não muda o nosso guidance, pelo contrário, se acontecer é bem-vindo, né? Um movimento interessante, trazer um acionista de relevância, um selo de governança importante, que não altera em nada o nosso modelo de gestão, a autonomia da companhia. Então a gente vê ali uma chegada bem-vinda, uma potencial chegada bem-vinda de um capital novo, de um acionista novo, mas isso não é fundamental, isso não altera os nossos planos, a gente segue buscando os objetivos que estão descritos no guidance, tá? Se acontecer, bem-vindo. Se não acontecer, a gente também segue muito bem, seguindo os nossos objetivos que estão descritos ali no guidance, tá bom? Sem nenhuma alteração. Perfeito? Em relação às retomadas, bom, a gente quando faz a projeção, o Guilherme, das nossas vendas de seminovos, quando a gente faz as nossas projeções de taxa de ocupação, né, de renovação de contratos com os mesmos ativos e locação de sempre novo, a gente está ali projetando alguma coisa próxima desse número que você mencionou de 5% de retomadas, tá? A gente vem num ritmo mais interessante, mas, de novo, a gente prefere manter ali
um olhar mais conservador para as retomadas, uma vez que a gente sabe que o mercado brasileiro ainda está sofrendo, né, de uma alta inadimplência. A gente ainda vê uma persistente manutenção de juros altos, a gente percebe ali alguns setores passando por alguma dificuldade. Então, em caráter conservador, eu acho que vale a pena você manter alguma coisa em torno desses 5% que você comentou. No entanto, né, estamos trabalhando muito forte para que esse número seja menor, e isso pode ser visto aí ao decorrer do ano, onde a gente pode eventualmente até superar ir para o ponto máximo da nossa ocupação ali, onde a gente colocou o ponto máximo em 92%, se a gente tiver sucesso nessa equação, né, que é o balanceamento basicamente de alugar o sempre novo, de fazer a extensão do contrato. Isso está indo super bem, as duas linhas estão indo super bem. A linha que a gente não controla tanto é a retomada, porque tem muito a ver com a questão da inadimplência, mas que por hora a gente vê como controlada, como vocês podem ver nos nossos indicadores financeiros do final do ano passado. Tá bom? Então a gente está confiante nesse quesito também. Tá bom, Guilherme? Espero ter respondido as perguntas. Cesário, não sei se quer completar alguma coisa. Não, só reforçar que o guidance não contempla, não considerou essa possível capitalização, tá? Só para deixar isso claro. Tá? Então, obviamente, que se ela acontecer, ela vai, né, não vai mudar profundamente, mas vai, como o Couto comentou, incrementar aí nossa estrutura de capital e reduzir um pouco a alavancagem. Legal, obrigado, pessoal, ficou bastante claro. Bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Oi, Couto, oi, Cesário, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Duas perguntas aqui do lado do Itaú. Queria entender um pouquinho mais sobre a dinâmica de taxa de depreciação na comparação tri a tri. Vocês comentaram rapidamente no release, e agora no discurso de vocês também, sobre a questão de mix de ativos, deixar vocês mais confortáveis com uma taxa de depreciação um pouco mais baixa. Mas só queria entender como que isso deveria conversar com a margem de seminovos que vocês têm entregado, né? Perto ali de 1% nesse TRI, um pouco mais baixo no trimestre anterior, agora com uma taxa de depreciação um pouco mais baixa, né? Para onde que essa margem deveria ir nos próximos trimestres? E se, enfim, faria sentido essa taxa ser mantida ou ela deve ter um comportamento eventualmente subir em um trimestre, eventualmente cair no próximo trimestre, enfim, só entender um pouquinho dessa dinâmica. E aí, o segundo ponto, também aqui, discutindo um pouquinho de guidance, talvez o sentimento da companhia para esse último mês, queria entender como vocês esperam que a inflação do diesel impacte o segmento que vocês atuam, né? A locação de caminhões, demanda por locação de diferentes setores que vocês estão presentes. Entendo que talvez na carteira de clientes vocês tenham ganhadores e perdedores com isso, mas só entendendo que vocês estão vendo, já sentiram esse impacto e o quanto disso eventualmente está acomodado no lado de vocês também. Obrigado. Gabriel, Gustavo Couto falando aqui, eu vou começar falando da taxa de depreciação. A sua segunda pergunta ficou um pouco comprometida, me parece que você está em algum ambiente aí com pessoas muito próximas ali, e eu acho que comprometeu um pouco a gente escutar a segunda pergunta. Depois, se você puder repetir, eu vou te agradecer. Eu percebi que você perguntou alguma coisa em relação ao preço do diesel, mas eu gostaria que você tentasse repetir ali, talvez com um pouco menos de barulho ao entorno. Mas indo direto então para a questão da taxa de depreciação do último trimestre, vocês viram ali uma variação que é muito decorrente de um mix, tá? Não por o que a gente alterou a taxa de depreciação de forma substantiva de um ativo para o outro. A gente elevou um pouco a depreciação de algumas máquinas que a gente viu que precisaria acelerar um pouquinho a depreciação. Isso foi um movimento normal e dentro de um volume relativamente pequeno, tanto que você vê que a taxa média de depreciação ela caiu, porque basicamente ali a gente conseguiu escoar e vender um volume importante de alguns ativos que nós tínhamos em maior quantidade, que tinham voltado lá do centro-oeste, do transporte de grãos. A gente conseguiu tirar boa parte desse volume que tinha uma depreciação mais alta. E à medida então que esses volumes esses caminhões, esses cavalos mecânicos, na verdade, foram vendidos, então ele naturalmente diminuiu um pouco a taxa média de depreciação dos caminhões e cavalos. Mas isso foi muito mais em função de um efeito mix pela venda de um estoque remanescente que nós tínhamos de alguns cavalos 6x4. À medida que eles saíram do nosso estoque, porque foram vendidos, né, pela Vamos Seminovos, então naturalmente isso alterou um pouquinho ali a taxa de depreciação. Mas no unitário,
Isso não foi alterado na trajetória que a gente estava vindo. Então, o que você pode esperar para 2026? Nós colocamos ali de uma maneira bastante clara, né? Ou seja, é um guidance de depreciação. Esse guidance, ele basicamente considera que sim, a taxa unitária de depreciação vai subindo gradualmente à medida que novos ativos vão entrando, né? Ou seja, na medida que a gente vai colocando novos ativos para a companhia vai comprando. Neste caso, por exemplo, como a gente colocou ali uma faixa de compra de ativos novos para alocação de 3 a 3,5 bi, conforme você observa no guidance, naturalmente estes ativos eles entram depreciando um pouco mais alto, o que elevaria um pouco a taxa de depreciação média da companhia. Mas nos ativos que a gente já vem operando, aqueles ativos que já estão na companhia, a gente não vê nenhum movimento substancial de alteração dessa taxa de depreciação. Portanto, a gente consegue dar previsibilidade e colocar para você de forma bastante transparente ali qual é a depreciação global que a gente espera para a companhia ao longo de 2026, conforme demonstrado no guidance, tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta. Se não, você, por favor, comenta, mas eu queria ver, Gabriel, se você consegue, talvez com um ambiente um pouco mais silencioso, comentar a pergunta, fazer novamente a pergunta sobre o diesel que você fez agora há pouco. Tá claro, Couto. Mudei aqui de lugar, acho que agora talvez dê para me ouvir melhor. A pergunta sobre o diesel é só como vocês estão vendo a inflação aí recente do diesel, mexendo tanto em demanda, sentimento dos clientes para vocês agora nesse curtíssimo prazo, né? Então, entendo que a carteira de clientes talvez que vocês têm hoje embarque ganhadores e perdedores dessa alta do diesel, só queria entender como que vocês estão vendo isso mexer no business de vocês hoje e o quanto isso pode ou não estar contemplado já no guidance. Tá, o Gabriel, vamos lá. Obviamente que alta de juros, inflação, alta no diesel, né? Isso pressiona a economia como um todo e naturalmente é ruim, né? Não só para nós, mas acho que para a indústria como um todo, para o Brasil como um todo. Então, de alguma forma, isso sim, né? A gente não gosta de ver esse tipo de situação acontecendo, mas é natural. É bastante natural. Eu acho que isso, né, reforça uma atenção ali no tema da inadimplência, mas que a gente vem administrando super bem. E com relação à demanda de curto prazo, Gabriel, honestamente, eu estou vendo aqui a gente, a partir, né, de fevereiro, assim, um volume de leads, um volume de negócios acontecendo bastante interessante, né? Haja visto que é importante lembrar que a gente tem uma oferta bastante consistente para os nossos clientes, porque, primeiro, para quem quer comprar um ativo novo, alugar é mais barato. Então, se o diesel está caro, se o juro está alto, então ele faz conta e ele vem para uma solução de locação, mesmo aquele que é mais, vamos dizer, tradicionalista, que é mais patrimonialista, que eventualmente nunca cogitou a possibilidade de alugar. Mas na hora que você tem uma crise, você tem uma situação mais difícil, juro alto, diesel alto, inflação, etc., aí ele fala assim, peraí, deixa eu ver se eu tenho uma alternativa aqui de fazer o que eu faço hoje mais barato, e a locação se apresenta como uma excelente alternativa nesse sentido. Por outro lado, a gente também tem alternativas muito interessantes, porque o sempre novo ou a extensão de contrato, né, é uma alternativa ainda mais barata, no momento em que, de novo, comprar ficou mais caro, né, no momento em que o diesel está mais caro e que ele precisa buscar formas de reduzir esse custo. Então, muitas vezes é melhor, por exemplo, fazer a extensão de contrato, que é um dos nossos movimentos estratégicos que está acontecendo e que vocês já viram acontecer ao longo dos últimos trimestres. A gente vem fazendo mais de metade dos contratos que vencem, né? A gente já consegue estender, né, por em média, 20, 21 meses. Né? Então, isso é gerar mais valor com o mesmo investimento e reduzindo a pressão por compra. Né? Então, isso é muito interessante para nós, como eu já falei, e para os nossos clientes. Então, a gente tem alternativas para suportar os nossos clientes nesses momentos de instabilidade, onde, por exemplo, você trouxe aí o elemento do diesel, mas que não está afetando a originação de novos contratos, não. Tá? A gente está vendo aí o trimestre vindo com uma demanda consistente. É dessa forma que a gente tem visto, e é isso, estou trazendo informações aqui bastante recentes, bastante atuais, inclusive vendo aqui o que está acontecendo no momento. Tá bom? Ótimo, tá claro. Obrigado, Couto. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, Felipe, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Parabéns pelo resultado e pelo disclosure também. Eu tenho 2 pontos. Eu queria entender, primeiro, eu acho que a margem de aluguel esse trimestre foi uma das surpresas positivas, pelo menos para o nosso lado. Mas se a gente faz uma continha ali com o guidance, com o que a gente tem de número aqui, considerando uma margem de seminovos estável, talvez ela corrija um pouco ao longo de 26. Eu queria entender se esse entendimento está correto, quais são os moving parts aqui para a gente olhar essa margem de aluguel caminhando para frente. E a segunda pergunta é em relação ao ROIC spread, né? A gente já vê o ROIC spread há alguns trimestres no anualizado estável, mas considerando guidance, considerando talvez uma trajetória de juros descendente, a gente pode ver talvez esse ROIC spread começando a melhorar em 26. Queria entender qual que seria um nível que vocês olham e já conseguem falar, vamos crescer um pouco mais, vamos estimular um pouquinho, voltar a estimular o crescimento aqui. Obrigado. Oi, Felipe, é Cesário, bom dia e obrigado pela pergunta. Primeiro, sobre a margem de aluguel, de fato, a gente apresentou aí e falamos aí bastante no slide 13 sobre a margem de 90% que a gente apresentou no trimestre, e no ano a gente apresentou uma margem de EBITDA de locação de 88%. Né? No último trimestre, tivemos aí, como você já deve ter percebido, alguns temas que foram temas, digamos assim, operacionais e recorrentes, mas que tem situações aqui de acomodação entre trimestres. Então, eu não diria que o quarto trimestre, o resultado que a gente apresentou de margem EBITDA no quarto trimestre para locação é o que a gente está contando daqui para frente, não é o que está no guidance, tá? Então, a gente está aí numa projeção aí que se assemelha mais num patamar entre 86% a 89%, vamos dizer assim. Tá? Isso pode variar dentro dos trimestres em função de algum tipo de reconhecimento de receitas ou despesas, né, intratrimestre, mas são temas fundamentalmente operacionais e recorrentes. Tá? Então, essa é a forma como a gente está olhando margem daqui para frente. E a segunda pergunta, né, sobre o ROIC spread, a gente também fez um exercício lá no slide onde a gente apresentou o ROIC spread, o slide 21, onde a gente demonstra, né, o potencial que a gente tem, né, de elevar o ROIC da empresa, uma vez que a gente alcance os objetivos de ocupação de frota fundamentalmente, tá? E que, por si, só vai trazer também uma melhoria, né, na margem EBIT, e considerando a alíquota efetiva normalizada, digamos assim, de 25%, que é o que a gente vem sinalizando e considerando nas projeções, esse ROIC spread que no mês de dezembro a gente reportou como 13,9%, usando esse exercício aí teórico, levaria para um ROIC spread acima de 17%. Então, esse é o nosso, obviamente, não é um guidance e não é o que a gente espera que vai acontecer já no ano de 2026, porque o objetivo de recuperação da taxa de ocupação ele é contínuo e ele vai acontecendo ao longo dos meses. Então, como a gente faz o ROIC spread olhando os últimos 12 meses, a gente não tem a crença que isso vai acontecer já no ano de 2026, né? Apresentar esse nível de ROIC spread. Mas esse aqui seria um potencial, digamos assim, né? Assumindo aí os níveis de recuperação da ocupação de frota que eu comentei. Perfeito. E só fazendo um follow-up nesse seu comentário, a gente, então, assim que chegar mais perto desse normalizado, pode começar a ver, talvez vamos falando um pouco mais forte de crescimento e novas avenidas. Podemos. Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Uma rentabilidade aí mais robusta, obviamente, vai permitir também um crescimento mais acelerado da empresa. Perfeito. Deixa eu só complementar aqui, Felipe. Naturalmente, isso pode acontecer no futuro, mas eu acho que ainda é cedo para a gente projetar isso, até porque eu acho que a gente vem apresentando um ritmo de crescimento bastante adequado
né, buscando retomar padrões de rentabilidade que a companhia sempre entregou, e esse é o nosso maior objetivo nesse momento, é um crescimento sustentável, recuperando aqui um padrão de rentabilidade que eu acho que os nossos acionistas esperam. Oportunidade de crescimento, ela de fato, como o Cesário disse aqui, ou seja, ela existe, mas a gente vai buscar eventualmente acelerar esse crescimento somente de forma sustentável, né, mantendo aí padrões que a gente estabeleceu recentemente de rigor na aprovação de crédito, de ter bastante consistência, evitar setores muito voláteis, né, e principalmente objetivando aqui manter uma taxa de ocupação adequada, né, e buscando aqui aumento de rentabilidade, né, retomada de rentabilidade para que a gente possa entregar resultados consistentes. Então, qualquer aceleração de crescimento só virá a partir dessas premissas previamente conquistadas. Perfeito, ficou tudo super claro. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, Rogério, seu microfone está liberado. Olá, Couto, Cesário, obrigado pela oportunidade aí e também pelas novas aberturas. Eu tenho duas aqui. A primeira, nesse exercício de normalização de ROIC, eu vi que vocês estão considerando uma taxa de ocupação de 91%, seria cerca de 94% se a gente excluir o estoque de seminovos. Esse já é um nível normalizado na visão de vocês? A gente pode considerar isso no médio e longo prazo no modelo? E a segunda pergunta com relação a retomadas, a empresa citou no release que a redução foi explicada pela diligência nas aprovações de crédito, recuperação de recebíveis vencidos e menor exposição a setores voláteis. Que foi exatamente essa recuperação de recebíveis vencidos? Só para entender se é algum tipo de one-off no TRI. E ainda nesse tema, vocês falam que o quarto TRI foi beneficiado pela postergação de retomada de ativo que foi concluída apenas em janeiro. Dá para passar para a gente uma noção de quanto foi isso e qual o nível de retomada a ser esperado aí para o primeiro TRI de 26, talvez para os trimestres seguintes também? É isso, muito obrigado. Rogério, Gustavo Couto falando aqui, obrigado pela participação, bom dia, obrigado pelas perguntas, tá? Bom, a gente faz a conta aqui, quando a gente apresenta para você a taxa de ocupação, a gente sempre apresenta considerando todo o estoque que não está gerando receita, né? Inclusive o estoque de seminovos que você excluiu para chegar nos 94, comparando com os 91. O que eu gostaria aqui de deixar claro é que a gente vai perseguir uma ocupação acima de 90%, com todos os estoques lá dentro, tá? Tanto os novos como os usados e o sempre novo, tá? Então, todo estoque que não está gerando receita deveria ficar aí limitado a, no máximo, 10%. Quando a gente faz a conta com 91, observa que a gente, no ponto máximo do guidance, vai buscar, inclusive, este número de 92%, tá? Mas o número que eu acho que vocês podem considerar, olhando médio e longo prazo da companhia, é acima de 90%, como eu tenho dito aí de forma recorrente, tá? Com relação às retomadas do final do ano passado, observa que assim, o número do quarto TRI foram, se eu não me engano, 148 bilhões, né, de términos antecipados. Ele deveria ter sido ali alguma coisa mais próxima, talvez, de 200 milhões de reais, se a gente tivesse sido bem sucedido ali na incorporação daqueles ativos que acabaram escorregando para o iniciozinho do ano, né? Então, deveria ser talvez ali alguma coisa mais próxima de 200 bilhões de reais. Não altera muito o ponteiro do fechamento do ano. A gente fechou o ano com uma retomada de 982 milhões de términos antecipados. Esse número teria sido ali alguma coisa como 1 bi 20, 1 bi 30, alguma coisa assim. Então, esse é mais ou menos o que escorregou de um ano para o outro. Não muda ponteiro quando a gente olha aquela projeção que eu respondi numa pergunta agora anterior, né, onde a gente projeta ali um número ainda conservador de retomadas, dado que o ambiente macroeconômico do Brasil ainda apresenta algum desafio em termos de inadimplência em diversos setores da economia. Então, por conta disso, a gente ainda considera um número mais conservador de 5%, mas estamos trabalhando, sim, para ver esses números reduzirem, porque é um trabalho que começou lá atrás, né? Com relação à recuperação dos recebíveis,
Em suma, a gente segue aqui uma regra, né, de provisionamento, ou seja, à medida que eventuais débitos são abertos pelos nossos clientes, temos toda aquela nossa régua que a gente já comentou com vocês no passado, e esses valores são naturalmente provisionados à medida em que esse débito vai envelhecendo. Agora, a gente não desiste de receber e recuperar esses valores. A gente fez um esforço grande ao longo do ano, foram mais de 30 milhões de reais que nós recuperamos ao longo do ano, e 17, se eu não estou enganado, no quarto trimestre. Então, isso é, de fato, uma normalização da PDD, vamos chamar assim, né? Porque se eu provisionei no primeiro semestre, depois eu recupero ela no segundo semestre, então, na verdade, você tem que olhar ali qual foi o efeito real no ano, né? Então, não consideraria nem a PDD do primeiro semestre, nem a PDD do segundo semestre. Eu consideraria ali a PDD média, porque o trabalho ele não é interrompido à medida em que você faz a PDD, tá bom? Então, a gente vai seguir buscando ali uma recuperação daquele débito. Eventualmente, foi o que aconteceu. Eu acho que o time está de parabéns porque conseguiu resgatar ali valores importantes, efeito caixa, tá? A gente só reverte essas PDDs no efeito caixa quando a gente recebe efetivamente esses valores, tá bom? Eu não sei se deixei alguma coisa de fora, Rogério e Cesário, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Não, do meu lado. Perfeito, para mim ficou super claro. Eu achei que poderia ter algum tipo de relação com retomada, esses 17 milhões, mas não, ele é uma linha de despesa PDD mesmo, né? Nada a ver com o nível de retomada de 148 milhões. Eu diria que até parte do que foi recuperado pode, e com certeza alguma parte foi, relacionado a ativos que foram retomados no passado, tá? Mas é indiferente. Qualquer crédito que tenha sido provisionado no passado, que a gente tem sucesso em receber, ele beneficia diretamente aqui o tema aqui da PDD. Perfeito, senhores. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alberto Valério, da UBS. Por favor, Alberto, seu microfone está liberado. Bom dia, obrigado pela oportunidade aí para fazer pergunta, Cesário, Couto e Rodrigo. O meu ponto aqui, eu queria saber se pudesse dar um pouquinho mais de detalhe como começou o ano, né? A gente já está quase fechando aí o primeiro TRI, e também aproveito a oportunidade aqui para agradecer os guidances que vocês têm soltado antes do resultado, ajuda bastante a gente. E a gente teve programa do governo de Move Brasil, de financiamento de caminhões. Queria ver como é que começou aí as vendas de caminhões no início do ano e a demanda, como é que você está vendo aí no início do ano, se já deu uma inflexão ou se ainda continua mais soft. Obrigado. Alberto, obrigado aí pela participação, pelas perguntas. Daqui a pouco vamos estar junto aí. Obrigado pelo convite também aí de nos receber daqui a pouco no UBS. Vamos lá. O ano começou naturalmente, né, com bastante demanda na parte de pesados. A gente percebeu isso, né, de forma muito clara. Então, a gente mantém um ritmo bom no crescimento ali, originação de contratos na parte de pesados, onde a gente percebe, a gente fez questão de colocar isso no guidance, né? O que a gente percebeu é que o setor sucroenergético, que sazonalmente e tradicionalmente sempre traz um maior volume de originação de contratos no primeiro trimestre, né? A gente percebe que, por conta de uma questão cíclica do setor, e todo mundo está acompanhando isso, né, veio com volume menor. A gente também direcionou menos esforço para esse setor neste momento. Tá? Significa dizer, então, que você pode esperar uma demanda de originação de contratos muito saudável na parte de caminhões e pesados, e uma demanda intencionalmente, eu até diria, e não só intencionalmente, mas também pela questão da ciclicalidade que está vivendo o setor do sucroenergético, mais baixa na originação de contratos no setor sucroenergético. Mas isso vai trazer um caráter de mais linearidade, excepcionalmente esse ano pelo menos, na originação de contratos, né? O que trazia uma concentração maior no primeiro tri era o sucro, não veio, não virá, né? Então a gente vai ver um comportamento mais linear na originação de contratos e na implantação de contratos ao longo do ano de 2026. Eu acho que essa é o comportamento que você pode esperar para 2026. Mas a demanda está boa, sim. E a gente vem atendendo essa demanda, Alberto, com mais ativos usados, o que também é muito importante para a nossa estratégia de otimização dos estoques. Então, você também pode esperar aí
um crescimento no volume de ativos usados sendo utilizados para assinar novos contratos, seja na extensão, seja no Sempre Novo. Com relação ao governo, o programa do governo, o programa do governo, pelo que a gente acompanhou, inclusive pelas notícias dessa semana, foi bem sucedido, né? Ou seja, foi consumido praticamente, ou seja, já não foi pela integridade, mas ele não foi consumido pela indústria de seminovos. Quem acabou consumindo esses recursos do BNDES, essa linha incentivada, né, foi a venda de ativos 0 quilômetro, que a gente não faz, né? Então, na parte de usados, a gente não viu recursos sendo direcionados ali, ou seja, não demonstrou tanto interesse dos bancos que tradicionalmente financiam os clientes na compra de usados. Então, a participação desse programa na nossa venda de usados foi muito pequena, não mudou ponteiro. Agora, o que é interessante é que, a despeito da venda de seminovos ter caído no Brasil por conta das circunstâncias que a gente está vendo agora, nós estamos crescendo. Tá? Nós estamos crescendo na comparação trimestral. Isso eu posso antecipar para vocês como uma tendência aí da gente continuar amadurecendo, como eu falei há pouco, os nossos canais de venda de seminovos, e a gente deve continuar aí no ritmo projetado, conforme indicamos no guidance. Então, a gente está bastante confiante também no segmento de venda de usados da companhia. Tá bom? Espero ter respondido, Alberto, as tuas perguntas. Perfeito, respondeu sim. Até logo. Obrigado. Bom, pessoal, eu acho que a gente recebeu aqui uma série de outras perguntas, né? Como a gente trouxe bastante informação nova aqui, acabou que a apresentação se alongou um pouquinho, fica o compromisso aqui que o time de RI vai pegar todas as perguntas que não puderam ser respondidas aqui hoje e vão procurar as pessoas que encaminharam as perguntas para que a gente possa dar um endereçamento de todas as perguntas que recebemos, e eu agradeço antecipadamente a todos vocês por essas perguntas, tá? A gente não vai deixar nenhuma sem resposta. Eu queria finalizar, talvez, com as mensagens finais, tá? E vamos lá, então, gente. Queria começar dizendo o seguinte: a extensão de contratos vai seguir sendo uma busca constante da companhia. Eu volto a dizer, é bom para o cliente, é bom para a Vamos, é bom para o nosso acionista. O Sempre Novo, da mesma forma. Nós conseguimos, ao longo de 2025, aprender muito com o Sempre Novo. Nós adequamos o que nós estamos entregando como produto Sempre Novo, quais são os padrões, quais são os ativos, o que é reformado para entregar para esses clientes. Então, a gente conseguiu fazer isso e a gente observa que em 2026 a gente vai ter um mix completamente diferente desse produto, porque o Sempre Novo que a gente mais tinha em estoque ao longo de 25 era um caminhão 6x4 que voltou do transporte de grãos. Agora a gente já começa a olhar com um mix muito mais diverso. Isso ajuda a gente a melhorar os volumes e melhorar a oferta para o cliente. Então, vocês vão ver também uma evolução no Sempre Novo ao longo de 2026. A capacidade de vendas de seminovos ainda não está madura. O que nós fizemos em 25, a gente espera a maturidade dessas novas lojas, desses novos vendedores, desses canais de vendas novos, em 12 a 24 meses. Então, o que nós já fizemos em 25, que já está estabelecido, vai maturar de forma orgânica ao longo dos próximos meses, e vocês podem esperar isso. E eu queria reforçar aqui uma importante estratégia da companhia, também numa diversificação de mix de produtos, né? A gente vai continuar crescendo com empilhadeiras, a gente vai continuar investindo, porque é um cliente que valoriza nível de serviço, que cobra disponibilidade. A Vamos é a maior empresa de prestação de serviços de locação de empilhadeiras do Brasil, e a gente vai continuar atendendo um cliente que é um cliente de risco de crédito muito baixo, que é a indústria, que são setores que trabalham com uma dependência muito alta desse ativo, porque podem parar sua produção, podem parar suas expedições. Então, com base nisso, a gente vai continuar olhando para esse setor com um crescimento orgânico muito forte, vindo daí também. Por fim, para terminar meu último comentário, é o ano da gente conseguir atingir mais que 90% de taxa de ocupação. Com isso, a gente coloca a empresa leve, com muito mais musculatura para seguir se desenvolvendo, para entregar mais rentabilidade e ganho de eficiência. Vocês observem, como eu falei no slide, no penúltimo slide da apresentação, em que eu mostrava que o imobilizado bruto da companhia cresceu, mas a receita cresceu muito mais, o EBITDA cresceu muito mais, isso fez com que a gente melhorasse os nossos yields implícitos, isso fez com que a gente melhorasse praticamente todos os nossos indicadores operacionais e financeiros.
Este é o grande objetivo da companhia: buscar eficiência, buscar produtividade através da melhor ocupação dos nossos estoques. Dito isso, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e encerro aqui a nossa apresentação. A videoconferência da Vamos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.